Você voltou? Então fica aí, o canal é bom. Esse aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreva, dá like, comenta, compartilha, você já sabe essa história toda. Podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. E você deveria conhecer nossas playlists, onde os vídeos estão divididos por assunto. Você vai gostar. E vamos pro temão. Ok, o Discovery Channel, mais especificamente o Discovery Plus, lançou esse documentário aí sobre a igreja Hillsong, essa igreja que é muito forte em música. Muitas igrejas contemporâneas usam a música de Hillsong, igrejas tradicionais também. O que é bom é usado em todo lugar, blá, 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 blá. A história de Hillsong começa, na verdade, na Assembleia de Deus da Austrália. Porque o fundador, Frank, né? Frank Houston, era um missionário das Assembleias de Deus na Nova Zelândia, tinha sido do Exército da Salvação, veio para a Austrália, cuidar dessa Assembleia de Deus da Austrália. Em algum momento, a igreja muda, ela deixa de ser Assembleia de Deus e passa a ter uma pegada mais contemporânea. Surge uma banda lá, que eles dão o nome de Hillsong. O filho do Jack, né? Aliás, do Frank, que é o Brian, começa a encabeçar a coisa e tem uma visão de crescimento e etc. A coisa estoura. E aí torna-se esse fenômeno, porque Hillsong não é uma igreja grande, Hillsong é uma mega, tá na categoria dessas mega igrejas, onde você junta 15, 20, 30 mil pessoas, fácil. Ok, em algum momento, esse Brian, ele acha importante levar Hillsong para os Estados Unidos. A essa altura, a Hillsong já tem a sua gravadora, faturando aí uns 100 milhões de dólares por ano, já tem universidade, já tem estúdio de cinema, já é um império Hillsong, mas é importante ir para os Estados Unidos. Então eles vão para os Estados Unidos e ele acha um cara chamado Carl Lentz. Esse Carl Lentz é o cara da capa do vídeo aqui, tá? O cara que tá aí com Justin Bieber. Com Justin Bieber. Porque quando ele encontra o Carl Lentz, esse Carl Lentz se torna assim, a potência, o pregador jovem, incrível, que as celebridades gostam, que os canais de TV gostam, todo mundo, Carl Lentz é meu pastor, e fome nós passará. Não, brincadeira. Mas Carl Lentz é o cara, e ele começa meio pastor, meio coach, meio celebridade, sempre muito vaidoso, uns cortinhos de cabelinho muito moderninho, muito da hora, tênis de $1.000, tênis de 5 mil, 6 mil reais, camiseta Louis Vuitton de 4 mil dólares, 5 mil dólares, começa a tomar conta da mídia como é pastor, mas é celebridade, e é vaidosão e tudo mais, e é da prosperidade, e Hillsong não para de crescer. Aqui no Brasil, Hillsong teve muita influência, especialmente na igreja de Lagoinha, e a Hillsong estourou. Boom! Hillsong. Justin Bieber se aproxima de Hillsong, cantores famosos, cantoras famosas, etc. E observou-se um traço na pregação do Carl Lentz. Ele falava muito de pureza sexual. Ele não passava muito tempo sem falar de pureza sexual, até um certo legalismo e tal. Mas o Brian, o cara do Hillsong da Austrália, achou que assim, achamos o cara perfeito, tá indo tudo muito bem, é isso aí, etc. Hillsong. E ele fala, esse Brian, ele fala muito do manual, né, que ele escreveu, chamado A Igreja que Eu Vejo. E é uma igreja que vai conquistar o mundo, porque nós vamos ganhar o mundo, nós vamos transformar o mundo. E virou aquela loucura de nós vamos transformar o mundo, até que descobre-se
lixo no computador do Carl Lentz, o pastor jovem, o pastor da celebridade. Descobre-se lá que o cara tem um amante, né? Tá com um caso com um amante, que ele tá pegando a amante faz um tempo, uma moça de origem israelense, uma designer de moda e tudo. Aí descobriram. Aí, para completar, a moça mesmo se apresentou à imprensa e falou assim: eu vou jogar no computador. Antigamente a gente jogava no ventilador. Ela falou: eu vou jogar no computador, eu vou contar. O Carl Lentz e eu temos um caso, essa coisa de família perfeita dele não existe, ele é um hipócrita e etc, etc. Tá bom. O que a Hillsong faz? A Hillsong passa um tempo, segundo dizem lá nos Estados Unidos, tentando encobrir. O Brian tentando encobrir esses casos e tudo, até que a bomba estourou demais. Aí o Brian, junto com o conselho da Hillsong, falou: vamos expulsar o Carl. Expulsou o Carl. Da noite pro dia, cadê Carl? Aliás, cadê o homem hoje? Porque essa batata se deu ano passado, tá? Mas isso era só a ponta do iceberg. Porque depois daí, começaram a vir denúncias de exploração de trabalho. O que tem de jovem que veio à tona, diz: olha, eu era explorado na Hillsong, negócio de trabalhar 12 horas por dia de graça, com mão de obra gratuita, casos de abuso, casos de uso indevido de informação privada da vida das pessoas. E aí foram fuçando escândalos financeiros, desvio de dinheiro, compra de coisas de marca com o nome da igreja. Assim, foi uma avalanche de coisas e foram descobrindo que o Hillsong é um lugar de abuso sexual. Mas como se não bastasse, descobriram que o velho fundador lá na Austrália, o Jack Houston, pai do Brian Houston, tinha tido um caso de pedofilia na igreja, com processo, com denúncia, coisas absurdas. E aí, se você me perguntar se o Império Hillsong desmoronou, não. Mas tá passando maus bocados, tá visto com suspeição, as celebridades se afastaram. O Justin Bieber falou: eu nunca tive envolvimento com o Hillsong. Ora, esse Justin Bieber fazia declarações de amor aqui pro Carl Lentz. Tem vídeos que eu amo, Carl Lentz é meu pastor, Hillsong é um lugar maravilhoso. E agora Bieber nunca tive ligação com o Hillsong, etc. É mais um império que dá uma despencada e a gente não pode passar por essas situações sem fazer algumas reflexões. Hillsong é um lugar muito emocional. Música é o que manda, né? E o abuso de acordes para produzir a atmosfera perfeita, para que as pessoas chorem no culto, tudo isso aí a gente já conhece, mas eu queria falar de coisas um pouco mais sérias. Por exemplo, Hillsong se tornou um lugar de acobertamento. Descobrem-se os pecados dos líderes e o que se faz? Vai colocando para baixo do tapete. Líder é diferenciado. Se o líder vive um estilo duplo, uma igreja não pode viver acobertando os pecados dos líderes. Mas Hillsong tem um problema na essência, que é essa loucura, essa obsessão pelo crescimento. O Brian cansou de dizer: nós nunca vamos parar de crescer, e nós vamos mudar o mundo, nós vamos conquistar o mundo e não sei o que, vamos influenciar o mundo. Olha, a igreja não está aqui para salvar o mundo, nem para mudar o mundo. Mudar o mundo é muita pretensão. O mundo é muito grande. Nós estamos aqui de passagem. Jesus Cristo disse que nem ora pelo mundo, ou seja, o próprio Jesus não estava muito interessado. Em João 17 ele falou isso: não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste,
Se o próprio Jesus não está interessado em mudar o mundo, quem é Hillsong, quem é Brian Houston para dizer, nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo. Nós não podemos esquecer também desse namoro que a Hillsong tinha com as grandes celebridades. E celebridades, eu não falo só dos famosinhos de Hollywood, da música pop, não. Ricos. Hillsong tinha cadeiras para os ricos. Nada pode ser mais babaca. Aqui no Brasil, por exemplo, quando as igrejas se tornam mega igreja, muitas delas têm essa coisa de bajular rico. Paulo disse, eu quando estive no meio de vós não usei de bajulação, eu não sei bajular. Eu fiquei muito envergonhado, muito triste, no dia que o Silvio Santos foi fazer uma visita na Lagoinha lá em Orlando. Aí o André Valadão, ao ver o Silvio Santos, ficou oriçado. Ele viu o Silvio Santos na plateia. O que ele fez? O que ele fez? Me pergunte o que ele fez. O André Valadão deu a palavra ao Silvio Santos no meio do culto. Eu fiquei pensando, caramba, o Silvio vai falar no culto, o que o Silvio vai dizer? Oi, mas você, André? Que é isso, gente? Se o Silvio fosse pobre, o André teria chamado ele lá na frente? Não, isso foi tipicamente um caso de bajulação. Você pode ver aqui no YouTube, Silvio Santos fala na Lagoinha. Igreja é um lugar onde as pessoas são iguais. É o único lugar do mundo onde as pessoas deveriam ser tratadas com igualdade. Não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém. Nós somos iguais. E a Hillsong tinha cadeiras cativas para ricos e celebridades. O nome disso é prostituição. Gente, sempre o neopentecostalismo, né? Até quando o neopentecostalismo vai nos dar esses escândalos? Tá vindo um escândalo atrás do outro para Hillsong, escândalo financeiro, escândalo sexual, escândalo de manipulação, lavagem de dinheiro, empresas de fachada, empresas para livrar a pele da igreja. Esse ramo do cristianismo, chamado neopentecostalismo, ele não para de escandalizar. Agora, você lembra que eu falei que o Carl Lenz era muito legalista, negócio de pureza sexual e não sei o quê? Quando eu vejo exageros, eu fico pensando assim, o que é que isso aí esconde, né? Porque toda a mensagem do cara era sobre pureza sexual e, na verdade, ele tinha um caso, ele tinha vida dupla, ele tinha uma vida de safadeza, né? E essas mensagens de pureza sexual eram só para esconder o que ele realmente era. Fica também pra gente a lição de que tem um pecado que se repete quando você tem denúncias de abusos sexuais. Os pastores, às vezes, em vez de proteger as vítimas, né? Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ao invés de proteger a ovelha, eles se tornam acusadores das ovelhas. Hillsong fez isso com algumas das vítimas de abuso sexual. Então você pode assistir no Discovery Plus o documentário Hillsong. Por que dizemos que é uma nova fábrica de ateus? Porque nessas horas muitas pessoas se revoltam contra o evangelho. Muitos se desviam, muitos viram ateus, muitos viram agnósticos. E fica a grande lição do pastor vaidoso. Carl Lenz é vaidoso. Brian Houston é extremamente vaidoso. Carl Lenz é tão vaidoso que o John Rogan do MMA viu uma foto dele na praia e falou, esse cara quer transar. Quem se veste assim quer transar. Ele está passando sinais de que quer chamar atenção para a sua sexualidade. Não estamos aqui para julgar as pessoas, mas que pena Hillsong. Quando uma igreja é obstinada pelo crescimento a qualquer custo, ela deixa de ser uma igreja e se torna um império. E que Deus nos livre disso. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes.
E aí, você conhecia essa história de Hillsong? O que você acha das mega igrejas que só pensam em crescimento a qualquer custo? O que você acha de igrejas que têm um flerte com celebridades só porque elas são celebridades? Deixa aqui o seu comentário. Valeu!